Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui à continuação do nosso curso de redação para a banca Sebrasp e hoje iremos falar sobre desenvolvimento, onde irei explorar aqui como você pode conseguir nota máxima no conteúdo argumentativo da redação, tá? Pessoal, a aula de hoje está muito bacana e eu peço bastante atenção de vocês. Acredito que essa aula será desmembrada em duas, porque eu não vou conseguir dar conta de falar tudo que eu tenho que tratar com vocês apenas em uma aula. Então, terá mais uma ou duas aulas para finalizar aqui nosso curso de redação o intensivo para a banca Sebrasp. Qual que é o roteiro da aula de hoje? O roteiro da aula de hoje eu vou tratar com você qual tipologia textual que deve ser feita no desenvolvimento, como deve ser explorado. Vou te mostrar erros comuns que são feitos, como esquematizar, né, a sua redação antes de construir na folha definitiva e também como desenvolver cada tópico exigido pela banca. A aula hoje vai ter bastante conteúdo, então eu peço bastante atenção de vocês. Para quem não me conhece, me segue no Instagram, redação pontual, para você conseguir dicas diárias, redações modelos, temas comentados e também se inscreva no meu Instagram para ter também acesso às aulas que eu posto semanalmente. Vamos lá, pessoal, sobre o desenvolvimento da Sebrasp. Aqui eu já trago para vocês um aspecto interessante que, em regra, o texto da banca Sebrasp, em regra, é um texto expositivo. É um texto que não necessita da sua opinião expressa. Porque na redação para concursos públicos, você tem que a maioria das bancas adota o gênero dissertativo argumentativo, em que você precisa ter uma tese, precisa ter sua opinião demonstrada com senso crítico na redação. Já a Sebrasp ela é diferente. Em regra, ela é dissertativa expositiva. Você não precisa demonstrar sua opinião em relação ao que ela cobrar, mas sim explorar todo o conteúdo necessário naquele tópico, naquela discursiva. Por que eu digo em regra? Porque existem exceções, tá? Existem exceções. E eu vou tratar com vocês, não nessa aula, na próxima aula, sobre essas exceções. Mas antes disso, eu vou falar sobre a regra que é o texto expositivo. Trouxe um exemplo para vocês, para não ficar tão abstrato e entender o que seria ter uma opinião, ter uma tese e não ter nenhuma redação. Aqui, por exemplo, a gente tem um tema muito interessante. É um tema sobre o culto à padronização corporal na cultura brasileira. Então, esse é o tema que você precisa explorar lá no seu desenvolvimento. E aí, o que que acontece? Se fosse um texto dissertativo, argumentativo, o interessante é que você demonstrasse de forma indireta, né? Não pode ser um texto pessoal, mas se for de forma indireta, que a sua opinião sobre os efeitos dessa padronização, os problemas que isso gera na sociedade. Já no texto da Sebrasp, você só vai tratar, por exemplo, das consequências sem demonstrar nenhuma opinião. Se isso é ruim, se isso é bom, não, você vai tratar ali do aspecto do conteúdo em si. Então, se você está falando, por exemplo, que esse culto à padronização de corpos leva, por exemplo, a situações constrangedoras em que os indivíduos ficam se comparando a todo tempo, isso resulta em doenças psicológicas como ansiedade, depressão, bulimia, entre outros transtornos, você não precisa tratar que isso seria, por exemplo, infelizmente isso é algo ruim, você não tratar desse modo. Porque a gente tem aqui um texto expositivo. Você só vai expor as consequências negativas em relação a essa padronização corporal, sem deixar nenhuma tese, sem deixar nenhuma opinião no seu texto, mesmo que de forma indireta e impessoal, tá? Então, esse é o desenvolvimento que eu vou demonstrar com vocês. Aqui a gente tem um esquema para dividir, né, como é feito. E vamos lá. Além disso, a busca desenfreada por esse padrão traz consequências físicas e psicológicas. Algo para você se atentar é o seguinte: quando você for realizar ali o desenvolvimento do seu parágrafo, você vai, como se diz, colocar o que o tópico deseja na primeira frase do seu desenvolvimento, para que o corretor se situe sobre o que você está escrevendo. Então, por exemplo, eu vou escrever sobre consequências físicas e psicológicas. Eu tenho que explicar sobre físicas e tenho que explicar sobre psicológicas. Em nenhum momento eu posso tratar só de uma. E em nenhum momento eu posso esquecer das duas. Então eu vou explorar o que o corretor deseja e por isso que eu realoco o tópico aqui, eu escrevo o tópico aqui desejado pelo corretor para que ele se situe a minha resposta no texto, tá? Então vamos ler aqui. Primeiramente, o desejo pela perfeição leva dezenas de pessoas a buscarem procedimentos cirúrgicos e estéticos em estabelecimentos duvidosos, o que pode causar danos físicos, como infecções, trombose e até a morte. Além disso, essa necessidade também pode causar problemas psicológicos, como anorexia,
bulimia e depressão. Sob essa ótica, a OMS indica que 4,7% da população brasileira sofre de algum transtorno alimentar que é impulsionado pela cultura da magreza difundida na internet. Então, diversos pontos para explorar aqui com vocês. O primeiro ponto eu já disse, a respeito de que tem que abordar consequências físicas e consequências psicológicas. E o que você percebe aqui? Que eu trato sobre isso no meu texto. Perceba que aqui estou falando sobre danos físicos, as consequências físicas desse culto à padronização corporal. Além disso, eu trato também sobre os problemas psicológicos e dou exemplos, assim como os danos físicos, e dou exemplos nos danos psicológicos. Então, o corretor, eu situo para ele o que eu vou escrever, eu mostro, olha, corretor, eu vou escrever sobre isso aqui. O que você pediu, eu vou escrever. E aí, eu desenvolvo perfeitamente as duas respostas exigidas, tanto as consequências físicas quanto as consequências psicológicas. Não há momento aqui para evadir-se da resposta. E o mais interessante ainda, pessoal, além de trazer esses exemplos, né? Danos físicos que se resultam, beleza, mas quais seriam? Infecções, tromboses e até a morte, que podem levar a isso aí, né? Aqueles procedimentos que as pessoas fazem, harmonização facial, as pessoas estão tendo, como consequência, por exemplo, o travamento dessa região aqui do rosto, da face, né? E uma consequência irreversível em alguns casos. Então, tem que ter muito cuidado com isso aí. E danos psicológicos, infelizmente a gente vive uma era que as pessoas vivem se comparando com terceiros, e isso resulta em bulimia, as pessoas param de comer porque vê aqueles corpos perfeitos, só que não vê que existem por trás diversos procedimentos cirúrgicos que essas pessoas que têm uma alta riqueza conseguem fazer, né? Então, essas são as consequências. E o interessante, pessoal, além de trazer os exemplos, né, que constituem minha argumentação, meu conteúdo técnico, é que eu trago aqui uma comprovação do que eu estou dizendo, né? Faltou a letra maiúscula aqui, tá? Mas a OMS, a Organização Mundial da Saúde, indica que 4,7% da população sofre de algum transtorno alimentar que é impulsionado pela cultura da magreza. Ou seja, eu faço a ligação dizendo é impulsionado pela cultura da magreza. O que seria a cultura da magreza? Seria essa padronização corporal. Então, a todo momento, eu estou respondendo ali o que o texto deseja de mim, né? Eu faço uma pergunta. Vocês perceberam, em algum momento desse texto, que eu dei minha opinião, mesmo que de forma impessoal? Vocês conseguem ver minha parte da tese aqui nesse texto, nesse desenvolvimento? Você consegue ver, notar algum tipo de infelizmente, algum caráter aqui que possa demonstrar que eu expresso o meu argumento ali, ou eu só respondo o conteúdo técnico exigido? A resposta é que eu não expresso, e no momento, minha opinião a respeito desse texto, mesmo de forma impessoal. Né? Por quê? Porque é um texto expositivo, que é a regra da Sebrasp. Você precisa trazer ali só as consequências físicas e psicológicas. Se você tiver exemplos, melhor ainda, para comprovar ali o que você disse. Mas aqui não tem nada de dizer opinião. Essa é a regra. Existem exceções? Existem. Vou tratar na próxima aula. Eu só queria mostrar isso para vocês. E aqui, pessoal, eu trouxe alguns textos aqui para a gente anotar. O tema é a ação governamental diante dos desastres naturais. É assim que a Sebrasp cobra os textos, tá? É dessa forma aqui mesmo. Ao elaborar seu texto, aborde os possíveis danos a curto e médio e longo prazo provocados pelos desastres naturais, bem como discorra sobre ações preventivas e reparadoras que podem ser adotadas pelos governos dos locais atingidos por esses fenômenos como forma de minimizar os danos causados à população. Então você tem esse texto básico aqui, não vou ler, mas vocês podem ler e pausar, se vocês preferirem. Só que o que eu quero tentar com vocês aqui? O tema em si bate diante de desastres naturais. Só que não é apenas desastres naturais, é a ação governamental diante disso, né? Então esse aqui é o núcleo e você tem um recorte, né? Como assim, professor? Você tem um núcleo que seria a parte principal do seu texto. Você tem que tratar sempre sobre desastres naturais. Só que você tem um recorte, que você tem que tratar também o que o Estado, quais são as ações governamentais a respeito desses desastres naturais, tá? E aí no seu desenvolvimento, né, você vai responder isso aí, você percebe o seguinte, basicamente ele divide a pontuação de duas formas. 4,5 para danos curtos, médio e longo prazo e 5 pontos a respeito de ações preventivas e reparadoras sobre esse fenômeno, né? E aí o que acontece? Você vai fazer a introdução, como ensinado na aula anterior, né?
vai fazer a introdução. E aí nos dois desenvolvimentos, você vai responder isso aqui, tá? Então você vai ter lá uma introdução, né? Introdução. Você vai ter um desenvolvimento um e um desenvolvimento 2. O que que eu vou tratar no desenvolvimento um? Deixa eu colocar aqui. Desenvolvimento um, desenvolvimento 2. O que que eu vou tratar no meu desenvolvimento um? Você vai tratar sobre os danos a curto, médio e longo prazo, assim como exigido pela banca. Então, por exemplo, você em nenhum momento você pode se esquecer de tratar sobre danos a longo prazo. Por quê? Porque você vai ser penalizado aqui em relação aos 4,5. Se você trata de forma imparcial, você é penalizado também. Então, o seu desenvolvimento vai ficar maior, vai ficar maior. Por isso que tem introdução do desenvolvimento, não tem conclusão, porque você vai gastar muitas linhas nesse desenvolvimento aqui, para tratar sobre os tipos de danos em curto prazo, médio prazo e longo prazo. Realmente você vai ter um desenvolvimento mais, como se diz, extenso, né? E no desenvolvimento 2 você vai tratar sobre ações preventivas e ações reparadoras. Então, por exemplo, ações preventivas é ações que acontecem antes de, na iminência ou antes de realizar aqueles desastres naturais. O que pode ser feito pelo governo para prevenir desastres naturais? E reparadoras é quando os desastres já acontecem. O que pode ser feito para reparar o dano? O que pode ser feito pelo Estado para minimizar os problemas trazidos pelos desastres naturais? Então é assim que você vai realizar todo o seu texto. Essa estrutura aqui, pessoal, você vai adaptando de acordo com a Sebrasp exigir. Porque, por exemplo, aqui eles trouxeram dois tópicos, né? Que seria os danos e seria as ações. Dois tópicos. Muitas vezes trazem três tópicos, tá? E aí você vai realizar três desenvolvimentos. E aqui eu trouxe aqui um texto para a gente ler um pouco. Como a pessoa realizou a resposta sobre os tipos de danos, né? Vamos lá. Tem se tornado cada vez mais frequente as ocorrências de desastres naturais, como por exemplo, temporais, tempestades, terremotos, tsunamis e tornados em diversos lugares do mundo. Então aqui a aluna explorou exemplos do que são os desastres naturais. Esses fenômenos ambientais têm gerado inúmeros prejuízos às populações dos locais atingidos. Podem-se dividir esses danos em três categorias de acordo com o momento do seu surgimento. Primeiramente, observe-se alguns efeitos a curto prazo. Então aqui a gente vai ter a nossa primeira resposta, né? Danos a curto prazo. Dentre eles, cabe destacar as perdas de casas, carros, móveis e outros bens materiais e pessoais. Há também as doenças devido ao contato com água contaminada. Além disso, as mortes, muitas vezes provocadas por desmoronamento de terra. Então aqui a pessoa finaliza, né, os danos a curto prazo. Cadê? Aqui, né? Perceba que inicialmente vai tratando sobre danos patrimoniais, né? A pessoa, inclusive a aluna poderia inicialmente resumir que os danos a curto prazo muitas vezes são danos patrimoniais e também danos de respeito à vida das pessoas. E aí exemplificar que seria perda de casas, de carros, e a perda da vida seria a morte das pessoas diante das desastres naturais, que poderia facilitar melhor aqui a escrita, né? Seria uma forma aqui de sintetizar melhor o texto, do que primeiro dizer exemplos e depois falar que, que são bens materiais. Não, primeiro você diz, olha, primeiramente observa-se que os danos a curto prazo resumem a danos patrimoniais e também a danos que atingem a vida humana. A exemplo de perda de casas, perda de carros, móveis infelizmente não, e também a perda de vidas diante de desastres. Pronto. Ali você ia sintetizar o seu conteúdo de forma melhor, né? E a água contaminada aqui em relação às doenças, né? Agora, a aluna aqui vai dizer a respeito de danos a médio prazo. Então, vem aqui. Depois, nota-se os danos a médio prazo, como, por exemplo, o surgimento de transtornos psicológicos, depressão, síndrome de pânico, transtorno de ansiedade, generalizado devido a situações traumáticas vividas pelos moradores das cidades atingidas por desastres naturais. Então, aqui finaliza os danos a médio prazo e você percebe que ela faz o que eu tinha dito anteriormente, que é você primeiro dizer, olha, os danos a médio prazo são danos que geralmente envolvem transtornos psicológicos,
como depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. E aí você primeiro trata sobre o resumo do que é, depois traz os exemplos. É o que você deveria ter feito no curto prazo. Primeiro trata do resumo do que acontece, as perdas patrimoniais e perda da vida, e depois traz os exemplos, né? Mas aqui tá perfeito. Por último, percebe-se os prejuízos a longo prazo, como, por exemplo, crise econômica por causa dos gastos gerados para a reconstrução desses lugares, escassez de alimentos, desemprego e a falta de serviços essenciais como saúde, educação, saneamento e fornecimento de água tratada e energia. Aqui a respeito aqui, né, trata a respeito dos danos a longo prazo e realmente você pode perceber que existem ali que algumas empresas perdem ali toda a sua capacidade de distribuição, né, e isso vai gerar uma perda da economia naqueles locais e pode afetar claramente ali a economia de forma nacional, né? E você vai ter gasto que o Estado vai ter que ter em relação à saúde, em relação à reconstrução daqueles locais, ou ações para minimizar os problemas daqueles locais. Então, tudo aqui está bem feito, bem construído aqui para o aluno que construiu esse texto. E agora vamos tratar sobre as ações reparadoras, preventivas e reparadoras, né? Diante disso, é indispensável que os governos dos lugares destacados por fenômenos naturais tomem medidas preventivas e reparadoras para garantir mais qualidade de vida e segurança aos povos. Percebe que, igual eu falei com vocês, você situa o corretor que você vai responder. Toda essa parte do texto é situando o corretor que você vai retratar agora a respeito de ações preventivas e ações reparadoras. Então você sempre situa o corretor que você vai responder ali que ele está exigindo. Então vamos lá. Uma possível solução seria a criação de programas habitacionais para a construção de casas populares. Há também acompanhamento psicológico para as vítimas. E aí percebe o seguinte, né? Construção de casas populares, você pode pensar como medida preventiva, né? Antes de acontecer, o governo observa que aqueles locais têm risco de desastres naturais. Por exemplo, você teve algo recentemente, infelizmente, aconteceu em Santos, né? Desmoronamento de terra. Mais de 80 famílias faleceram, infelizmente. E o que poderia ter sido feito pelo governo para evitar isso aí? Deslocar essa população para outras regiões e ali distribuir casas populares para que essas pessoas não precisam ir para um lugar mais arriscado para morar. Seria uma medida preventiva, que não foi feita, infelizmente. E aí ela vem falando aqui também o acompanhamento psicológico. O acompanhamento psicológico é depois que o dano ocorre. É medida corretiva, né? Reparadora para as vítimas. Além disso, o tratamento dos doentes por meio de um sistema de saúde pública. Por fim, os governantes devem investir também medidas preventivas, a fim de evitar tanto sofrimento. Uma boa alternativa seria a construção de barragens e represas para a contenção de água. Aqui você pode perceber que a aluna lembrou aqui dos desastres de Brumadinho e também de Mariana, né? Ademais, a criação de barreiras de construção nas encostas para evitar desmoronamentos. Soma-se a isso a implementação de um sistema meteorológico moderno e eficiente para que as pessoas tenham tempo de se preparar com segurança nos casos de ocorrerem desastres. Além disso, a construção de redes de drenagem para o escoamento e a vazão da água, a fim de evitar enchentes e alagamentos. Você percebe que a aluna aqui ela traz diversas medidas preventivas separadoras. E é interessante, pessoal, se você tem linhas para construir, se você puder colocar mais de uma, mais de duas, coloque. Se você tem linhas para isso, né? Porque pelo excesso aqui, você tem mais chance de conseguir a pontuação máxima sobre essas medidas. Porque, por exemplo, o corretor pode pensar, olha, construção de casas populares, eu consigo tanto pensar como medida preventiva como medida reparadora. Reparadora. Por quê? Porque eu posso pensar, antes de acontecer, o governo tira essas pessoas de lá e casas populares para evitar o dano, ou depois que aconteceu, o governo realoca as vítimas para casas populares. Então, por isso que o corretor pode pensar, olha, será que ela colocou isso aqui como reparador ou preventivo e dá uma pontuação menor, né? Pode acontecer, infelizmente. Mas ela se preveniu colocando esse tanto de medidas para que se o corretor não invalide essa, aceite essa aqui. Então é muito interessante você pensar. Se você tem linhas, você faz isso. Porque a Sebrasp, geralmente a Sebrasp vem no tema e fala assim, olha, consequências sobre X, efeitos de X, causas de X. Você percebe que está sempre no plural. Então é obrigatório que você coloque mais de uma. Aí a pessoa vai lá e coloca duas. Tá bom, tá bom. Mas se você tem linha, coloque três, né? Coloque três. É interessante fazer isso. Coloque três. Por quê? Porque quanto mais você colocar, claro, se couber, né? Porque só tem 30 linhas, então você tem que pensar, vai caber tudo no meu texto, né? Se couber,
é interessante que você coloque no seu texto. Então, o texto aqui da aluna tá na nota 10, ótimo mesmo. E aqui, pessoal, o conteúdo mais técnico, né? Diferencie racismo e injúria racial. E aqui eu vou deixar para vocês lerem, mas tá muito interessante que o aluno aqui diferencia o racismo da injúria racial nesse texto aqui, tá? Deixa eu ver se eu vou deixar para vocês lerem. Eu vou ler com vocês aqui, vamos lá. Primeiramente, cabe diferenciar esses termos. Quais os termos, né? Já citou anteriormente. É que eu peguei uma parte do texto, mas o aluno citou anteriormente. Então ele faz a retomada do que o tópico exige. Muito bom. O racismo afeta a dignidade humana por consistir no ato de discriminação por motivos de raça, de cor, de raça, de etnia ou de religião, ou seja, quando praticado atinge um número indeterminado de vítimas. Por outro lado, a injúria racial corresponde, e aqui você percebe o seguinte, né? Por outro lado, conectivo perfeito, né? Por outro lado, a injúria racial corresponde às agressões verbais proferidas a uma pessoa específica, de modo a atingir a sua honra subjetiva. Tais afrontas baseiam-se nos mesmos motivos presentes no racismo. No âmbito criminal, enquanto o racismo trata-se de um crime inafiançável e imprescritível, que se processa mediante ação pública incondicionada, a injúria racial é processada mediante representação do ofendido e possui pena mais branda. Aqui tem um erro, né? Ou seja, aqui deveria ter sido colocado antes do trata-se, porque tem uma partícula que atrai, né? E tem uma coisa, tá? Esse desenvolvimento foi escrito antes do STF, aliás, do STJ mudar sua posição sobre injúria racial. Hoje, 2023, o STJ entende que a injúria racial é um crime imprescritível e também se processa mediante ação penal pública incondicionada. Então, é uma jurisprudência do STJ que vocês têm que ficar atentos, tá? Mas de acordo com a lei, não é assim, mas o STJ entende diferente, tá? Então aqui, tudo correto, muito bem feito, bem construído. Aqui nós temos um tema, que eu vou só te mostrar. Nós temos um tema sobre fake news, né? Assunto que está muito em voga nos últimos anos, sobre fake news. E o tema em si também é fake news e segurança pública. É possível coibir a disseminação de fake news? Por que eu trouxe esse tema aqui para debater com vocês? Pessoal, pensa comigo. Eu falei que a regra é a Sebrasp cobrar temas com gênero dissertativo expositivo. Você não precisa dar sua opinião, mas existem exceções, né? Essa aqui, por exemplo, é uma exceção. Por quê? Porque a Sebrasp está cobrando a sua opinião. Perceba, redige um texto dissertativo argumentativo. O gênero mudou. O gênero argumentativo precisa de tese. Precisa que você demonstre ali a sua opinião, claro, de forma impessoal, né? Você não vai chegar e falar, minha opinião é sobre isso, isso, isso. Não, você escreve uma redação, né? Terceira pessoa do singular. Mas aí pensa comigo. Qual que seria a minha resposta aqui? O que eu precisaria fazer? O que mudou? É fake news e segurança pública. É possível coibir a disseminação de fake news? Então você tem a introdução, você tem o D1, D2 e o D3. Ah, professor, por que são três desenvolvimentos? Porque você tem três tópicos. Como eu falei, você precisa se adaptar a cada tópico exigido, tá? E o que acontece? A sua resposta necessariamente tem que entrar na introdução, né? Necessariamente. Porque pensa comigo, é possível coibir a disseminação de fake news? E aí, de acordo com a sua opinião, você acredita que é possível coibir? Você acredita que, por exemplo, no âmbito da internet, é possível controlar algo de forma 100%? Ou você acredita que, melhor do que coibir, a educação pode minimizar esses problemas? Pode minimizar essa prática? O conhecimento em si pode minimizar essa prática? Porque pensa comigo, pessoal, a internet não é uma terra sem lei, né? Não é uma terra sem lei. Tem responsabilização, tem tudo aí feito de acordo com a lei. Só que muitas vezes acontece de você postar algo na internet e aquilo se dissemina que você nunca mais consegue apagar, infelizmente. E coibir disseminação de fake news seria interessante demais. Mas, né, por exemplo, você pensar no âmbito da internet, seria muito difícil você coibir de forma 100%. Melhor do que coibir, é melhor pensar em instruir as pessoas. Então, qual seria a sua opinião? Né? Porque eu tô dizendo a minha. Você pode ter sua opinião. E essa opinião sua, você teria que ter escrito aqui, ó, no desenvolvimento. Aliás, perdão, na introdução. Então, a sua opinião, aqui não escreveu, né?
Tá cortando, deixa eu escrever aqui embaixo. A sua opinião precisa estar na introdução, se é possível, se não é possível coibir, né? E aí você vai realizar as outras respostas dos tópicos de forma ensinada, sem qualquer mudança, tá? Não precisa pensar. Aqui a diferença é que quando a Sebrasp modifica o seu gênero, né, em regra você vai ter que mudar a sua introdução, dando a resposta sobre a sua opinião a respeito do que ele está tratando, né? E no desenvolvimento, em alguns casos você muda. Se tiver o comando solicitando. Se não tiver, você vai escrever como ensinado, tá? Esse aqui é um exemplo, eu vou tratar de outros exemplos com vocês. Só quis deixar essa amostra. Eu trouxe aqui também um tema muito interessante: saúde mental dos profissionais de segurança pública. Discorra sobre a relação entre função policial e o equilíbrio emocional. Vamos lá. Em primeira análise, vale citar a relação entre a função policial e o equilíbrio emocional. Ou seja, retomou o tópico, tá ótimo. Sendo assim, a função policial é um cargo que exige não só bom condicionamento físico desse profissional, como também aptidão e equilíbrio mental para suportar as adversidades e os perigos enfrentados diariamente dentro e fora do serviço. Dessa forma, é necessário que o agente policial possua sanidade mental e autocontrole para lidar com situações que são influenciadas por fatores negativos e geram elevados estresses, e também a se adaptar com o convívio diário relacionado à morte e à violência. O que acontece aqui? O conteúdo está bom? O conteúdo está bom. O conteúdo está bom. Só que existem algumas formas de mudar aqui, tá? Primeira coisa, esse conectivo aqui é um conectivo que diz respeito geralmente à conclusão, né? E aqui você não está concluindo nada, você vai explicar. Então pode utilizar aqui nesse sentido, nesse viés, a respeito disso, tá? Então você tem que ficar ligado nisso aqui. Sendo assim, desse modo, geralmente você está concluindo a ideia. Você não usa no início da frase. Porque aqui você vai explicar ainda o conteúdo sobre relação de função policial e equilíbrio emocional, tá? E aí o que acontece, né? Você tem aqui que o aluno está escrevendo a respeito que o policial precisa ter também um equilíbrio emocional, além do bom funcionamento físico, né? Porque existem perigos dentro e fora do serviço. Né? Fora do serviço, principalmente quando o policial está sempre atento sobre os riscos na sua profissão, né? E o aluno continua: dessa forma, é necessário que o agente policial possua sanidade mental e autocontrole para lidar com situações que são influenciadas por fatores negativos e geram elevado estresse. E também, ou seja, tá tendo um alongamento demais. E geram e também. Calma aí, dá para sintetizar isso aqui melhor, né? Porque, por exemplo, o aluno poderia ter escrito dessa forma: para lidar com situações que são influenciadas por fatores negativos, o que eleva o estresse do indivíduo, além de além da necessidade de se adaptar com um convívio diário relacionado aí relacionado à morte e à violência. Forma de você ali sintetizar melhor o seu texto. Sobre o conteúdo aqui, não vejo problema, mas sobre a estrutura em si, dá para sintetizar de forma melhor, como explicado por vocês, tá? Esse aqui é outro exemplo sobre também o mesmo tema, né, saúde mental. E eu vou deixar isso aqui para vocês lerem, tá? Aqui tem um exemplo sobre aspectos sociais e políticos sobre saúde mental. Aí, pessoal, algumas pessoas falam: professor, eu faço desenvolvimento, eu me esforço bastante, eu escrevo texto 30 linhas no Sebrasp, mas ainda assim eu perco diversos pontos no conteúdo. O que que acontece? Então eu reuni os principais problemas do desenvolvimento, né? Principais problemas. E são problemas assim que você tem que sempre ter em mente ao elaborar um desenvolvimento para a Sebrasp. Sempre pensar: olha, será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Será que eu fiz de forma correta, como ensinado? Então, se eu puder dar um conselho, pega esses três tópicos aqui e faz uma anotação para você sempre se atentar ao realizar uma redação Branca Sebrasp, né? Confere lá: olha, fiz a redação, tá no rascunho ainda. Confere se no desenvolvimento você fez isso, isso e aquilo. Um dos principais erros aqui, pessoal, por exemplo, o aluno não desenvolveu o tópico. O tópico exigido é sobre X e você, talvez por não ter tanto conhecimento, talvez por não conseguir ter conhecimento para desenvolver aquilo, você deixa de forma superficial. E aí o que acontece? Você vai perder muitos pontos, porque a Sebrasp se pune. Ela está afim do seu conteúdo, né? Ela vai punir severamente se você não desenvolver o seu tópico como deveria. Porque lá a Sebrasp, por exemplo, se um tópico vale 4 pontos, pessoal, a Sebrasp traz o padrão de correção dessa forma, né?
Então, por exemplo, se você tem um tópico que vale 4 pontos, a Sebrasp faz assim, ó. Esse aqui é o padrão de resposta. Exemplo, né? 4 pontos. Desenvolveu bem o tópico e trouxe exemplos a respeito daquilo. Beleza. 3 pontos. Desenvolveu bem o tópico, mas não trouxe nenhum exemplo a respeito da situação. Tópico 2. Desenvolveu parcialmente sobre o tópico e não trouxe exemplos. Nota 1. Desenvolveu de forma parcial ou não trouxe conteúdo necessário para sua resposta. E o nota 0 é se o aluno não conseguir trazer nenhum conteúdo sobre aquele assunto. Ou seja, fugiu do que o tópico exigiu. Fugiu. Então, nota 0. Então, ela pune severamente a respeito do conteúdo. E aí você não desenvolveu o tópico é um dos principais erros. E como eu disse com vocês, a Sebrasp traz no padrão de correção, você não desenvolveu o tópico. E traz também você não ter exemplos. Porque para a Sebrasp, ela privilegia exemplos que você tenha conhecimento aí sobre por exemplo, fatos que acontecem no dia a dia. Ela privilegia isso mais do que repertórios socioculturais. Então, por exemplo, se você traz lá, eu vou trazer Zygmunt Bauman, vou trazer Thomas Hobbes, John Locke, não vai ter tanta atenção para o corretor do que teria um exemplo ali para ilustrar aquela situação. Tá? Porque o gênero em si é diferente. O gênero expositivo não quer saber a respeito daquele filósofo. O gênero expositivo quer saber o exemplo concreto sobre aquela situação. Porque quando você tem ali o filósofo, você está em outro tipo de redação. Que é interessante você trazer ali o repertório, você contextualizar com seu argumento, porque demonstra sua capacidade ali intertextual. Perfeito. Mas é de acordo com o gênero. Para a Sebrasp, exemplo em si tem mais valor do que qualquer outro tipo de repertório. E a gente percebe isso pelo tipo de redação que tira nota máxima de conteúdo. Né? Eu não estou dizendo que se você colocar um filósofo, você vai perder ponto. Você não vai. Não vai. Mas a Sebrasp privilegia o uso de exemplos para ilustrar situações ali a respeito daquele tópico ali que está exigindo. Tá? E também, pessoal, o uso incorreto dos coletivos. Não só o uso incorreto, né? Também o não uso. Além do uso incorreto, não uso, né? Porque as pessoas às vezes vai trazendo informações e não usa nenhum conectivo. Que é um erro grave, pessoal. Pensa comigo, tá iniciando uma nova frase, usa conectivo. É melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. E aí depois você vai ajustando com o corretor se está usando demais, o que você pode retirar. Mas sempre pensa, olha, eu preciso de um conectivo, é uma ideia nova, traz um conectivo adjetivo. Eu estou fazendo uma contraposição, traz um conectivo adversativo. Eu vou exemplificar, opa, vou usar um conectivo que traz essa ideia de exemplo. Então sempre utilize conectivo. Então esses são os principais erros. E eu peço para vocês terem bastante atenção com isso aqui, tá? Além disso, pessoal, a estética facilita muito para o corretor, né? E a gente fala, mas o corretor não avalia estética, blá 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 blá. Gente, o corretor é humano. Se ele sentir dificuldade para entender o seu texto, ele não vai ficar forçando, não. Isso não tá no edital, mas é a vida. Acontece, né? Você acha que ele vai ficar forçando na sua redação vários minutos, gastando tempo que poderia corrigir outras redações para entender o que você quis dizer? Então, cuidado com a estética. Tem uma letra razoável, né? Para você para o corretor poder entender, claro. E além disso, outras coisas. Realize o espaçamento necessário em cada parágrafo. Nunca deixe esses espaços, ó. Nunca deixe. Por que eu falo isso? Porque isso aqui você perde ponto na estética. Se deixar esses espaços no fim do período ali, no fim da frase. Não deixe. Não deixe. Isso aqui, ó, você tem que escrever até aqui. Tem que escrever tudo até o final, tá? Para que você tenha um texto todo escrito certinho assim. E o corretor tira pontos mesmo. Isso aqui é o que eu vejo mais tirando pontos, tá? Rasura também nem pensar, tá? Aqui, ó, esse aqui você tem rasura. Que a pessoa, por exemplo, quis reforçar ali, o corretor vê isso aqui e dá como rasura. Errou uma palavra, só faz um risco, igual tá feito aqui, escreve adiante. Só isso. Não precisa colocar entre parênteses, não precisa fazer nada disso. Só faz um risco na palavra, um risco simples e escreve adiante.
tá? Outra coisa, pessoal, o que eu posso dizer aqui também? Além disso, na estética, o que é importante? É você responder de acordo com a ordem dos tópicos. Aqui, ó, você tem 3 tópicos: segurança como condição para o exercício da cidadania, exemplos de ações na luta pela segurança pública e a ausência do poder público e a presença de crime organizado. Você tem 3 tópicos, né? O que acontece? Pera aí. O que acontece? Você tem a introdução, ok? E você tem aqui, esse aqui então seria 3 desenvolvimentos, certo? Nesse desenvolvimento aqui, você respondeu o tópico 1, entendeu? Nesse desenvolvimento você respondeu o tópico 1. Agora, nesse desenvolvimento, você respondeu o tópico 2. Você vai seguir a ordem. E no último, você vai responder o tópico 3, tá? Você nunca vai fugir dessa ordem. Por quê? Porque eu já falei, o corretor tem poucos minutos para corrigir sua redação. Ele não vai forçar, não. Se você inverter qualquer ordem aqui, você vai ser penalizado. Então a estética é muito importante, não se esqueça disso que eu falei. Não se esqueça de deixar espaço antes de iniciar o parágrafo e também não deixe espaço no final. Não deixe nada desses espaços aqui. Letra razoável, tá? Para que o corretor possa entender ali de forma tranquila. Deixa eu ver. Pessoal, eu vou encerrar essa aula. Infelizmente, vou tratar de muita coisa. Eu vou utilizar mais uma aula, tá? Para encerrar aqui nosso curso da Sebrae. Posso precisar de 1 ou 2 aulas, tá? Infelizmente, é muita coisa que eu preciso dar para vocês, né? Nem infelizmente, né? Isso é até bom, que você precisa ter o conteúdo, você precisa saber o que escrever na redação para que não chegue na hora da prova e você fique, como se diz, perdido em relação à redação Sebrasp, tá? Então, eu tratei aqui diversos modelos com vocês, erros, acertos, estética. E na próxima aula eu vou tratar sobre como realizar a técnica da esquematização. Não perca, pessoal, essa técnica é muito boa e facilita muito para você escrever sua redação, para você visualizar os tópicos. É uma técnica que facilita, por exemplo, você entender os 3 tipos de erros principais na Sebrasp. Porque você, na hora que você faz essa técnica, você percebe se está cumprindo ou não os requisitos ali, aqueles 3 requisitos. Esses aqui, ó. Então, a técnica da esquematização vai facilitar isso aqui, tá? Não cometer nenhum desses erros. E além disso, eu vou trazer os tipos de tópicos mais cobrados pela Sebrasp. Causas, efeitos, intervenção. E eu vou te explicar como responder cada um deles, tá? A aula é muito completa, muito boa. Eu trago diversos exemplos, tá? Eu sou um professor que gosta de trazer muitos exemplos, porque eu vejo que as pessoas têm dúvidas em redação, têm muita dúvida. E nada melhor do que ficar falando, do que mostrar, tá? Então, eu vou encerrar essa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não perca a próxima aula. E se gostou, deixa um like. Vai lá no Instagram também. Me siga lá no Instagram. E até mais. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu irei responder. Até mais, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.